tua presença me trouxe amor. Sejam bem-vindos. Vamos aprender ouvindo e acompanhando a palavra do Deus Altíssimo, que é o Filho amado, o nosso Senhor. Em Apocalipse 19, versos 12 a 13 fala que ele se chama a Palavra de Deus. Estarei colocando vídeos com as notas abertas. Por favor, pause o vídeo para ler as notas. Estou utilizando a versão Bíblia Livre para Todos. Eu pretendo colocar capítulo a capítulo de Mateus até Judas. Os fariseus e os líderes religiosos que tinham vindo de Jerusalém para encontrar Jesus, observaram que alguns dos seus discípulos comiam com mãos impuras, significando não lavadas. Os fariseus e todos os judeus não comem até que lavem as suas mãos, seguindo a tradição dos seus ancestrais. Da mesma maneira, não comem quando voltam do mercado até que tenham tomado banho. Eles seguem muitos outros rituais, como a limpeza de copos, jarros, vasilhas de metal e camas. Então, os fariseus e os líderes religiosos perguntaram a Jesus por que os seus discípulos não seguem a tradição de nossos antepassados. Eles comem a comida com as mãos por lavar. Jesus respondeu: Isaías estava certo sobre vocês, hipócritas, quando disse: essas pessoas afirmam que me honram, mas, em seu pensamento, estão longe de mim. Não faz sentido sua devoção a mim, pois o que eles ensinam como doutrinas são apenas regras humanas. E lhes falou: vocês desrespeitam a lei de Deus e, em vez disso, seguem cuidadosamente as tradições humanas. E continuou dizendo: é incrível como vocês põem de lado a lei de Deus, para que possam seguir as suas tradições. Moisés disse: honrem o seu pai e a sua mãe, e também, aquele que amaldiçoar o seu pai e a sua mãe deve morrer. Mas vocês dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, tudo o que você possa receber de mim, agora é Corban, que significa dedicado a Deus, então, ele não precisa ajudar a sua mãe, ou ao seu pai. Por essa tradição, que passa de geração em geração, vocês tornam a palavra de Deus nula e sem sentido. E vocês fazem muitas outras coisas como essa. Jesus chamou novamente a multidão e lhes disse: por favor, todos me escutem e entendam. Não é o que está fora, e vai para dentro que os torna impuros. É o que sai de dentro que os torna impuros. Quando Jesus entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos lhe perguntaram sobre o exemplo que ele tinha dado. Ele lhes perguntou: vocês também não entenderam? Não percebem que aquilo que vocês comem não é o que os torna impuros? A comida não vai para a sua mente, e, sim, para o seu estômago, e, depois, ela sai do corpo. Então, todos os alimentos são cerimonialmente puros. É o que sai de dentro de vocês, que os torna impuros. É de dentro, das mentes das pessoas, que surgem os maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, assassinato, adultério, ganância, malícia, mentira, indecência, inveja, calúnia, orgulho, e falar e agir sem pensar nas consequências. Todas essas maldades vêm de dentro, e tornam as pessoas impuras. Então, Jesus saiu dali e foi para a região de Tiro. Ele não queria que ninguém soubesse que ele estava em uma casa dali, mas não conseguiu manter isso em segredo. Assim que uma mulher, cuja filha estava possuída por um espírito mau, ouviu sobre ele, veio e se ajoelhou aos seus pés. A mulher era grega, de nacionalidade sírio-fenícia. Ela implorou para que Jesus expulsasse da sua filha o demônio. Jesus respondeu: primeiro, deixe que os filhos comam até ficarem satisfeitos. Não é certo tirar o alimento dos filhos e jogá-lo aos cães. Ela disse: é verdade, Senhor, mas até mesmo os cães comem as sobras que os filhos deixam cair debaixo da mesa. Jesus lhe disse: por causa de sua resposta, você pode ir. O demônio já saiu de sua filha. Ela foi para casa e encontrou a sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Saindo da região de Tiro, Jesus passou por Sidom e, depois, pelo mar da Galileia e pelo território das 10 cidades. Lá, eles lhe levaram um homem surdo, que também não conseguia falar muito bem. Eles pediram que Jesus tocasse no homem com a sua mão e o curasse. Após Jesus tirá-lo do meio da multidão, colocou os seus dedos nos ouvidos do homem surdo. Depois, Jesus cuspiu e colocou um pouco do seu cuspe na língua do homem. Jesus olhou para o céu e com um suspiro disse: Efatá, que significa, abra-se. Os ouvidos do homem se abriram, seu problema de fala acabou, e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus ordenou para que ninguém contasse o que tinha acontecido. Mas quanto mais Jesus dizia isso, mais eles espalhavam a notícia. Eles ficaram completamente impressionados e disseram: tudo o que ele faz é maravilhoso. Ele fez até mesmo o surdo ouvir, e o mudo falar. Marcos capítulo 7.
O apóstolo Paulo falou uma coisa muito importante na sua despedida. Confira em Atos dos Apóstolos capítulo 20 versos 25 a 35. Agora, eu tenho certeza de uma coisa, de que vocês, para quem eu anunciei o reino de Deus, não me verão novamente. Assim, declaro a vocês, hoje, que eu não sou responsável caso alguém se perca. Eu não hesitei em contar a vocês tudo o que Deus queria que soubessem. Cuidem-se, e cuidem também de todo o rebanho, que o Espírito Santo lhes deu para que o acompanhem, e o guardem. Cuidem da igreja de Deus, a qual ele comprou com o sangue do seu próprio filho. Eu sei que, depois que eu for embora, lobos ferozes chegarão para atacá-los, e irão espalhar o rebanho. Surgirão, dentro do seu próprio grupo, homens que irão torcer o que é certo e bom para conseguirem seguidores para eles mesmos. Então, cuidado. Não se esqueçam de que, por 3 anos, eu os ensinei por dias e noites, derramando lágrimas por vocês. Agora, eu os deixo aos cuidados de Deus, e com a mensagem de sua graça, Ele que é capaz de fortalecê-los, e de lhes dar a herança que pertence a todos os que se mantêm firmes com Ele. Eu nunca desejei a prata, o ouro ou as roupas de ninguém. Vocês sabem que eu trabalhei com minhas próprias mãos, para suprir tudo o que eu e os que me acompanhavam precisávamos. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que devemos trabalhar para ajudar os mais fracos, sempre nos lembrando das palavras do Senhor Jesus. Há mais felicidade em dar do que em receber. Deus Altíssimo, pelo poder da tua palavra, o seu Filho amado, nosso Senhor, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho.